Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, para meditarmos essa palavra de Deus tão bonita. Tem uma constante que vai se repetindo na liturgia de hoje, que é esta casa de Deus, o templo de Jerusalém, que é a casa de Deus, porque nós cantamos no começo: alegres vamos à casa do Pai. Nós viemos aqui para a casa do Pai, que é a igreja de Cristo, e aí nós vemos a primeira leitura do profeta Esdras, e essa leitura é interessante porque ela mostra como Deus nunca abandona o povo. Aquele povo tinha acabado escravo e levado para o exílio, para um outro país distante. Estavam escravos na Babilônia e ficaram lá muitos anos, mais de 50 anos, e no século VI a.C. E depois veio um rei, o Ciro, que ele disse: por ordem do Deus dos céus, por esse decreto, eu ordeno que o povo judeu que foi deportado possa voltar para Jerusalém para construir a casa de Deus, reconstruir o templo porque os babilônios tinham destruído. E eles têm que voltar para casa, fazem coletas, trabalham. E aqui, na leitura de hoje, o rei está dizendo, pelo profeta Esdras, e que sacerdote Esdras, que do tesouro devem pagar todos aqueles e reembolsar tudo aquilo que eles gastaram na reconstrução do templo. Porque é importante o templo de Deus, a casa de Deus, e eles vão indo lá. E por isso que no Salmo nós rezamos: ó, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque para eles, ir à casa do Senhor significa voltar para casa. Eles estão nos estrangeiros como escravos, agora podem voltar para casa, vão reconstruir a sua vida. E para reconstruir a sua vida, eles precisam ter um lugar para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para oferecer o sacrifício, viver a sua religião. Para que nós possamos também viver a nossa religião perfeitamente, nós temos que ter uma casa para nos reunir. Porque a religião, adorar a Deus, não é uma coisa que eu faço só sozinho e não me interesso por mais nada, né? E é preciso socorrer, né? Quantas mil pessoas ficaram desabrigadas e milhões de pessoas ajudaram, não é, Tarcísio? Milhões de pessoas ajudaram com doações que foram levadas para socorrer. Então, viver a fé em Deus não é uma coisa individual, mas é uma coisa que a gente tem que fazer em comunhão com os outros, nos ajudando uns aos outros. Então, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que significa uma vida reconstruída. Reconstruir a vida é ter um futuro. E aqui, então, nós vemos de novo Jesus falando numa casa. A mãe e os irmãos deles estão lá fora, querem falar com Jesus. É interessante, porque eles dizem: olha Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Dizem: minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus, são os que estão aqui dentro, não aqueles que estão sempre lá fora. Viram o que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são os que são aqueles que ouvem a palavra, são os que estão aqui dentro. Nós temos que estar na igreja, dentro da igreja, rezar juntos. Por isso nós viemos a catequese, por isso que nós viemos à missa, porque nós estamos dentro da casa para ouvir a palavra de Deus. Quem quer ficar lá fora, Jesus está dizendo uma palavra bem forte aqui para todos, né?
Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Na catequese a gente vai ouvir a palavra de Deus, vai procurar compreender a palavra de Deus. Assim também os pais vão tentar ouvir, compreender a palavra de Deus para pôr em prática. Interessante, Simone e Clara e os pais estão aqui, que próximo ano a catequese ela vai iniciar com aquela iniciação à vida cristã, dentro dos moldes catecumenais, e ela vai começar a catequese para o primeiro ano da primeira Eucaristia. Vai começar a ter um livrinho, 5 encontros, 5 catequeses com os pais. Vai começar em março, vamos ter que nos organizar para começar 5 encontros com os pais. Depois começa a catequese. Interessante, né? Por quê? Porque minha mãe, meus irmãos, são os que ouvem a palavra. Os que estão aqui dentro, têm que vir. Que beleza, né? Muito bem. Então, Simone, vamos fazer as preces? Tu pega o microfone e segura. E viu, gurizada, não tenha medo, falem alto. Falem alto no microfone. As pessoas precisam ouvir. Então, depois de cada prece, nós vamos responder: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos todos.